Oi, gente! Então, isso vai ser meio que um vlog, tá? Então, não esperem uma superprodução, vai ser mais um vlog mesmo, porque eu quero criar um OC. O que é um OC? É um personagem próprio, um personagem meu, que vai ser aqui pro canal, vai ser pro meu TikTok. E eu também vou usar nas minhas animações. Então, a gente vai criar um OC juntos. Bom, gente, já se passaram alguns dias e também já se passaram alguns vídeos. E eu gravei vários vídeos para esse vídeo aqui, mas eu não gostei de nenhum, não gostei do resultado, mas ele trouxe resultados para nosso OC. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reler pra vocês tudo o que eu entrei em consenso comigo mesmo enquanto eu gravava pra vocês. E eu vou mostrar algumas coisinhas a mais que eu não ia mostrar no outro vídeo, mas eu vou mostrar nesse, tá bom? Primeiro, eu tô com o meu computador aqui embaixo da tela, então eu vou ficar olhando pra baixo, tá? Mas primeiro, eu fiz um teste de personalidade para nosso AC, certo? E essa personalidade, ela saiu a personalidade INTJ, introvertido, analítico, intuitivo e planejador, tá? Arquiteto. Então eu vou ler aqui para vocês alguns pontos do arquiteto que eu achei legal, tá? Ele tem um espírito desbravador, eles questionam tudo, mas são sempre céticos. Eles questionam tudo, mas estão sempre céticos de alguma coisa, tá? Não hesitam em desafiar as regras ou enfrentar a desaprovação, na busca por encontrar melhores maneiras de fazer o que tem que ser feito. Mas, como diria qualquer pessoa com esse tipo de personalidade, uma nova ideia só tem valor se realmente funcionar, tá? Os arquitetos querem ter sucesso, não apenas ser criativos. Eles falam com foco, eles trabalham com foco e determinação, usando todo o potencial da percepção, lógica e força de vontade. Ok. Atualmente, altamente independentes, os arquitetos querem se libertar das expectativas das outras pessoas e abraçar suas próprias ideias, tá? Eles demonstram uma independência muito marcante. Eles não se importam de agir sozinhos e talvez por não gostarem, mas isso é talvez por não gostarem de esperar pelos outros. Também eles costumam preferir tomar decisões sem pedir a opinião de terceiros. Isso entra em outra parte que eu também já estudei da personalidade, que ela vai ser muito impulsiva. Já dei um spoiler da nossa OC, que vai ser uma mulher. No entanto, seria um equívoco dizer que os arquitetos são indiferentes. Apesar dos estereótipos do seu intelecto estoico, as pessoas com essa personalidade sentem como intensidade. Então, ela vai ser sim uma pessoa impulsiva. E ela vai ter uma sede de conhecimento, tá? Os arquitetos podem ser tanto os mais ousados, os sonhadores, quanto os mais amargos, os pessimistas. Eles acreditam que podem contar com força de vontade e inteligência para alcançar até os objetivos mais desafiadores. Grande parte da autoestima dos indivíduos com a personalidade de arquiteto vem do conhecimento e da agilidade mental que possuem. Na escola, eles podem ter sido chamados de ratos de bibliotecas ou nerds. No entanto, muitos arquitetos abraçam esses rótulos ao invés de encará-lo como insultos. Os arquitetos não aprendem coisas novas apenas para impressionar os outros. Eles realmente se deleitam ao ampliar os horizontes do conhecimento. Os arquitetos podem ser obstinados com pouca paciência para frivolidades, futilidades, distrações ou fofocas que não levam a nada. No entanto, isso não significa que sejam monótonos ou sem graças. Muitos arquitetos são reconhecidos por ter uma sagacidade irreverente e por ter um semblante sério. Costumam ter um senso de humor aguçado e deliciosamente sarcástico. Mas ele tem
obviamente, frustrações sociais, né? Os arquitetos não têm uma reputação de serem calorosos e agradáveis. Em vez disso, tendem a priorizar a racionalidade e o sucesso em detrimento da polidez e gentileza. Em outras palavras, eles preferem estar certos a serem populares. O que combina muito com a estética que eu queria para ela, né? Os arquitetos valorizam a verdade e a profundidade, o que os leva a enxergar muitas práticas sociais comuns de conversas superficiais a mentiras inofensivas como inúteis ou estúpidas. Os arquitetos podem se questionar se a frustração de lidar com outras pessoas realmente vale a pena. Ou seja, ela vai ser bem mais introvertida, né? A vida é um jogo de xadrez. Os arquitetos são repletos de contradições. Eles são imaginativos, mais decisivos e ambiciosos, mais reservados, curiosos, mais focados. Vistas de fora, essas contradições podem parecer intrigantes, mas fazem todo sentido quando se entendem o funcionamento interno da mente de um arquiteto. Para as pessoas com esse tipo de personalidade, a vida é como um gigante jogo de xadrez, guiado pela estratégia, ao invés da sorte. Os arquitetos analisam atentamente os pontos fortes e fracos de cada movimento antes de executá-lo. Além disso, nunca deixam de acreditar que uma dose certa de criatividade e perspicácia podem encontrar uma maneira de vencer, independente dos desafios que possam surgir ao longo do caminho. E o quiz que eu fiz, né, saiu que os arquitetos são mais introvertidos, intuitivos, mais analíticos, mais planejador e mais assertivo, certo? Essas foram as coisas que saíram para a nossa OC. Agora, vamos falar da parte um pouco mais divertida da OC? Vamos falar da parte mais divertida da OC. Enquanto eu gravava aqui pra vocês, eu fui decidindo nome, idade, personalidade, né? Raça ou espécie, habilidades e talentos, fraquezas ou limitações, objetivos e motivações, relacionamentos importantes, equipamentos ou objetos pessoais, gênero e sexualidade. Isso foram as coisas que a gente foi moldando, que eu fui moldando aqui com vocês. Mas eu vou falar as coisas que eu decidi enquanto eu gravava com vocês, certo? Mas antes eu tenho que explicar qual foi a minha ideia inicial para nossa OC, certo? Minha ideia inicial para nossa OC foi o seguinte: eu queria muito mesmo que a nossa OC fosse uma vampira. Mas eu queria que ela fosse uma vampira meio ligada a Draculaura, ou com um estilo parecido com a Draculaura, ou com uma personalidade parecida com a Draculaura. Pra quem não conhece, a Draculaura é essa personagem aqui, tá? De Monster High, um desenho infantil, certo? E ela é uma vampirinha, filha do Drácula, óbvio, né? E ela é muito meiga, ela é muito simpática, ela é muito romântica e ela tem essas cores fora do padrão de um vampiro, né? Ela usa muito do rosa e do preto e tal. Ela foge um pouco do vermelho com preto, que é um vampiro muito usado, né, na língua. Na nossa literatura, principalmente. Porque nós temos o Drácula, né? Que já foi mencionado aqui no canal, então vai lá ver no canal, que é o primeiro vídeo sobre livros aqui do canal. É só digitar Drácula, AAG, que vocês acham. Enfim, eu quis fugir um pouco disso, mas eu peguei Eu peguei, sim, algumas imagens em que tá vermelho e preto as coisas, mas para saber o que eu ia usar como outra cor. Eu não queria o rosa, mas também não queria o vermelho. Até que eu achei uma imagem de um cabelo cacheado azul, né? Assim, incrível o cabelo cacheado. Um cabelo cacheado lindo, assim, sabe? E a tonalidade do azul, eu me apaixonei por aquele azul. Então eu falei, não, vai ser esse azul que a gente vai usar na nossa OC.
Só que eu tava com muita dificuldade de montar qualquer coisa com SOC, mas tipo, qualquer coisa. Eu também tive a ideia de colocar asas de demônios na nossa OC, apesar dela ser uma vampira. Mas eu não sei se eu vou permanecer com essa ideia, tá? Eu vou pensar ainda. Por quê? A nossa OC sendo uma vampira, enquanto eu gravava pra vocês, eu tive a ideia, por conta da idade dela, vocês vão entender o porquê, eu tive a ideia de fazer com que ela fosse uma bruxa também. Então, eu pensei em ela ter asas por conta de ser um morcego, né? Por conta dela ser uma vampira e tudo mais. Então, eu pensei dela ter asas. Mas eu não sei se eu vou manter, tá? Mas vamos ver, porque todos os meus rascunhos que eu fiz no digital, ela tem asas. E eu gostei bastante das asas, tá? Eu só ainda não decidi nos desenhos se ela vai ter um corpo mais cheinho ou um corpo mais magro, certo? Eu não sei qual dos corpos que ela vai ter. Mas enfim, a paleta de cores também foi decidida, meio que no olhômetro ali, né? Enfim, vamos falar agora da ficha da personagem. Dada minha ideia inicial e algumas ideias aí que a gente teve, o nome da nossa personagem é Isadora Barbosa, tá? Ela nasceu em 1200 e ela morreu quando ela tinha 20 anos, em 1220. Então, hoje em dia, em 2025, ela tem 825 anos. Sua personalidade é de arquiteto, obviamente. Raça ou espécie, ela é vampira e bruxa. Eu ainda não decidi qual vai ser a vertente da bruxaria na qual ela vai seguir, tá? Se vai ser bruxa natural, bruxa... Eu só conheço a bruxaria natural, gente, desculpa. Mas eu vou pesquisar mais sobre a bruxaria, tá? Habilidades e talentos especiais eu não coloquei muito, porque seriam mais os coisas de bruxa, né? Então vamos colocar tarô, né? Porque, tipo assim, ela consegue ler tarô. Essa é uma das habilidades que ela tem. Porque as habilidades... Eu não quero que ela se transforme em vampiro. Em vampiro não. Não quero que ela se transforme em morcego. Tá? Então, as habilidades e talentos especiais eu vou pôr e já conto pra vocês, tá? Mas as fraquezas e limitações, ela não tem uma perna. Mas ela tem uma perna, uma prótese, né? Com inteligência artificial. Pois é. Os objetivos e motivações dela, no começo, eram vingança, porque tentaram queimar ela viva lá em 1200... por ser uma bruxa. Mas agora que ela já se vingou, né? Ela quer todo o conhecimento do mundo, que daí bate com a personalidade dela, né? Até hoje em dia. Os relacionamentos importantes, ela tinha a mãe bruxa dela. Eu vou acrescentar outras pessoas para ela ter relacionamentos importantes nessa era, mas eu ainda não pensei em nada. Equipamentos e objetos pessoais eu coloquei cristais, ervas, velas e grimório. Aqui dá pra pôr tarô, né, também. Ela é uma mulher cis, ou seja, ela nasceu mulher e se identifica como mulher mesmo depois de 825 anos. E a sexualidade dela é pan ou bissexual. Os talentos especiais e habilidades eu coloquei tarô. Rituais, ela não come, né? Tipo, ela não sente fome, ela não dorme. Ela é super forte. Mas ela anda no sol graças a um dos rituais que ela fez, tá? E ela suga sangue humano, né? E de animais. Eu vou pôr de animais também. Porque sangue é sangue, né, gente? Mas ela prefere o sanguinho humano ali como base. Agora, gente, o que vocês estão vendo aqui do lado foram os meus rascunhos sobre a OC. Gente, eu fiz vários rascunhos, tá? Vários mesmo. Fiz muitos. Porque eu tava com muita dificuldade de fazer essa OC, mesmo tendo todas as referências do Pinterest, mesmo...
Por que que eu tava com tanta dificuldade? Porque eu não fiz a personalidade dela no começo e nem a ficha do personagem que eu tô acostumada a fazer. Tá, então eu tava com muita dificuldade de fazer ela, tipo, muita mesmo. Mas eu acabei conseguindo chegar em algum resultado. Só que no digital eu não tô conseguindo chegar a resultado nenhum. Então eu vou trazer pro tradicional pra gente ver como é que vai funcionar. Mas antes, gente, eu quero mostrar pra vocês uma coisinha que eu comprei numa feira nerd que teve aqui na minha cidade, tá? Que é esse boneco articulado aqui, tá? Vai estar o Instagram aqui da pessoa que me vendeu. Esse boneco aqui, ele serve pra fazer poses pra você desenhar essas poses com mais facilidade, tá? Então a gente vai usar muito desse bonequinho nesse vídeo, em que eu vou fazer várias poses com ele, vou tirar umas fotos, né, das poses e vou desenhar a nossa cena nessas diversas poses. Nesse vídeo que vocês viram do digital, eu peguei do Pinterest mesmo as poses e eu vou usar algumas poses do Pinterest também, tá? Que não dá pra fazer com o boneco tudo, mas eu vou meio que intercalar entre o Pinterest e esse bonequinho pra gente aprender a mexer com ele e tudo mais. Bom, gente, como é um vlog, não liguem pra esse resto de batom que tá na minha boca, por favor. Eu comecei a fazer os desenhos, eu fiz 3 páginas de desenho pra mim ter uma ideia de como eu ia trabalhar com cada parte da personagem, tá? Da nossa OC aqui, da Isadora. E assim, tá tudo muito rápido, tá? Mas eu basicamente tô desenhando as formas, né? Os esboços, né? De posições pra boneca. Pra gente, né, tá ali dando detalhes a mais, a personalidade dela mesmo, né? E assim, essa personagem, como eu disse, olha a minha gata ali, indo beber água. Tudo bom? Então, gente, eu tô muito cansada, né? Eu saí de casa, socializei, então eu tô bem... Mas enfim, esse desenho, ele é dividido em 3. E sim, gente, eu não vou mostrar todo o processo desse desenho, tá? Eu mostrei só eu desenhando mesmo algumas partes, mas eu não vou mostrar todo o processo de pintura. E vai ter um desenho extra no final do vídeo, tá? Que eu vou fazer aí com aquarela, essa personagem, pra gente ter uma ideia das cores e tudo mais, tá? Mas isso é uma foto no final do vídeo, não pula pro final do vídeo, hein? Bom, e como eu disse, né, eu queria que o cabelo dela fosse bem afro, né, bem armado, bem bonito. As unhas da mão dela eu quis que fossem garras mesmo, como se fossem garras mesmo. O batom eu também quis colocar de uma forma mais... uma ideia que eu tirei do Pinterest, né, de morcego mesmo. Apesar dela não se transformar em morcego, mas a gente pode colocar no batom, né? Então eu gostei muito dessa ideia. E eu gostei muito do cabelo dela azul escuro, tá? Que eu faço detalhes ali em azul escuro. Bom, mas vai demorar um pouquinho ainda pra começar a literalmente pintar a personagem, tá? Por quê? Tem muitas etapas, eu fiz 3 etapas, fiz 3 folhas cada uma, né? E é complicado porque são 3 folhas, né? Beleza. E eu decidi que vão ser 4, de repente, mas aí eu vou querer fazer uma folha maior. Esse sketchbook não é o que eu sempre utilizo nos meus vídeos,
tá? Mas é um sketchbook que eu tenho aqui que eu uso mais para marcador, porque se for para aquarela não fica tão bom. Finalmente comecei a pintar o desenho e, gente, eu tentei fazer com um traste de cor, tá? Mas não deu certo. E tem uma gata ali se lambendo. Vocês estão vendo? Tomando banho. Não sei se vai dar pra ver. Mas enfim. Vai ter muitas manchas, porque minha canetinha já tá acabando. Então, vai ter muitas manchas esse desenho. Porque eu não tenho lápis de cor também pra tirar essas manchas. Mas eu acho que vai ficar tudo bem. Vai ficar bonito, vai ficar bonito. Gente, uns vídeos passados, desses vídeos mais longos, tava com erro de repetir as coisas que são ditas, tá? Mas é por conta do Canva mesmo, tá? Que às vezes a gente arruma, mas ele processa de uma forma diferente, tá? E às vezes ele não arruma certinho, então fica errado da mesma forma. Eu peço desculpas, né? Mas é que realmente o Canva, ele não foi feito pra editar vídeo, mas com edição de vídeo é complicado. Meu gato aparecendo aí, né, no vídeo, porque ele queria carinho. Meus gatos são sempre uma como é que fala, gente? Um evento. Eles são um evento, meus gatos, né? Do que eu tava falando mesmo? Gente, eu já esqueci minha linha de raciocínio, tá? Então, vamos mudar pra outra. Eu quis pintar a pele dela bem negra, só que eu achei que o esmalte que eu coloquei nas unhas dela, serem roxos, não deu um destaque legal. Então, talvez, no da aquarela, eu mude a cor dos esmaltes. É porque azul e roxo eu achei que ia dar uma combinada melhor ali e tal. Então, eu decidi colocar. Mas eu acho que não deu um destaque muito legal, sabe? Eu acho que ficou muito apagado. Ficou muito, assim, sabe? Muito... Então, eu acho que eu deveria ter colocado uma cor mais viva. Talvez um vermelho aí caísse bem, né? Apesar de eu querer fugir um pouquinho do vermelho. Eu só vou mostrar, gente, a pintura do cabelo e da pele. Aí depois eu já vou mostrar o desenho pronto, porque o vídeo já tá com 25 minutos. E vocês sabem, o Canva só faz vídeos de... O Canva grátis só faz vídeo de até 30 minutos. Então, vai ter só as fotos no final dos desenhos prontos. Mas eu não vou mudar muita coisa da personalidade da personagem, não, porque eu gostei do resultado, né? Só vai mudar a posição e essas coisas. Já é outro dia, né? Inclusive, tô com resto de maquiagem ainda, porque eu fiz maquiagem artística ontem. Hoje é Halloween, vou fazer maquiagem artística de novo, né? Enfim, eu tive dificuldade nesse desenho por uma coisa, tá, gente? As minhas canetinhas estão falhando, minhas canetinhas já estão acabando. Então... alguns trechos ficaram realmente bem falhados, bem feinhos, tá? Não ficaram bonitos, certo? Por quê? Porque a canetinha realmente já tava acabando e eu gosto desse tipo de canetinha, né? Que não é acrílica. Apesar da acrílica ser muito boa também, eu não compro porque a acrílica é bem mais cara. Mas, enfim... É basicamente isso. Assim, as pinturas em A4, eu não gostei muito por conta do resultado, né, aí da caneta. Eu gostei mais da primeira folha, da vibe da primeira folha e da segunda folha. Da terceira eu já não gostei tanto, tá? Porque ficou ali a pintura bem cagadinha. Mas eu também não gostei da vibe que trouxe. Eu não gostei muito do cabelo que eu fiz. Eu quis fazer um cabelo com dread. Mas eu acho que não combina com a personalidade da personagem. Então, eu resolvi que eu vou fazer mesmo ali bem armadão, bem bonitão.
talvez eu coloque tranças e não dreads. Eu tô adiantando um pouco, né? Pelo menos aqui no vídeo que eu tô vendo, eu tô adiantando um pouco. Mas o que eu fiz? Eu resolvi fazer meio que uma conclusão mais rápida do desenho. Não mostrei tudo pra vocês, porque senão o vídeo ia ficar extremamente longo. E vocês sabem, né, como é o Canva. Eu ainda tô editando no Canva, mas... Então, assim, gente, vai tá ali. Primeira folha, eu gostei muito do batom que eu fiz, tá? Gostei de verdade do batom que eu fiz. E eu gostei muito da perna. Se vocês repararem, na perna direita dela é uma perna diferente, tá? Porque, como eu já expliquei no início do vídeo, ela vai ter uma perna com inteligência artificial. Na segunda folha, eu quis trazer o chapéu de bruxa, o lado bruxa dela. Eu gostei bastante também. Eu gostei mais do chapéu do que desse negócio aqui que eu coloquei na cabeça. Então, eu vou manter o chapéu amarelo mesmo, porque eu gostei da combinação de cores. E amarelo é a cor complementar do roxo. Então, eu gostei mais. E ela tá acuadinha, assim, e com duas pernas... sem prótese, né? É porque era o início da história dela. E a última página, né? É realmente aí a que eu menos gostei. Mas eu fiz o olho. O olho eu gostei bastante, então eu vou permanecer com o olho meio gato, assim. Essa estética de olho meio gato, tá? Eu achei que ela ficou muito puritana, com o cabelo baixinho. Então, eu não gostei. Eu prefiro o armadão, mostrando todo o poder que essa mulher tem. Bom, gente, eu não sei se eu gostei necessariamente do resultado, tá? Mas, eu tô olhando aqui pro computador, tá? Mas eu gostei da ideia principal da nossa personagem, tá? Que essa era a minha dúvida, pra ver se eu ia mudar alguma coisa, então eu coloquei asas e tudo mais. E eu gostei da ideia principal da nossa personagem, que isso era o mais importante. Mas antes de eu terminar, eu queria explicar o backstory dela, rapidinho, tá, gente? O que eu pensei? Eu pensei nela ter crescido em 1200, né? Até os 20 anos de idade, quando descobriram que a mãe dela era uma bruxa. Eu vi um vídeo da Gabi Fadel sobre a Inquisição, sobre essa caça às bruxas, e foi bem interessante, foi bem esclarecedor pra mim. E eu acho que eu vou fazer, tipo assim, como ela tem cabelo colorido, eu vou fazer ela nascer com um cabelo colorido e a mãe dela ser ruiva. Então, tipo assim, a mãe dela era ruiva, por isso que ela foi considerada uma bruxa. E a filha nasceu com cabelo colorido, então automaticamente ela era uma bruxa, tá? Então, ela meio que foge, ela consegue fugir quando ela não é queimada logo viva, só que quando ela vai ser transformada pra não morrer, né? Não sei por quem ainda, mas quando ela é transformada pra não morrer e tal, ela durante o período da transformação, ela é levada até a fogueira, que é onde ela perde a perna e somente a perna, porque a partir disso ela já é uma vampira. Depois, ela se vinga de todo mundo, não vou dar detalhes, tá? Porque senão o YouTube corta. Ela vai se vingar de todo mundo e depois ela só vive a vida mudando de cidade em cidade pra não ser reconhecida como vampira. Mas ela mostra o lado bruxa dela muito fácil. Ela mostra que ela é bruxa pra todo mundo, menos o lado vampiro. O vampiro ela esconde porque é como se fosse uma arma. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nossa, esse vídeo demorou muito pra ser feito. Quando eu tô gravando esse finalzinho, eu ainda nem fiz o A3 ainda, mas eu espero que vocês tenham gostado de todos os desenhos, gostado da OC. Espero que vocês vejam o vídeo até o final. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!